Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da CEMIG. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Antônio Carlos Braga. Por favor, senhor Antônio Carlos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Vélez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos agora a transmissão da teleconferência dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2020, que conta com a presença do diretor-presidente Reinaldo Passanese Filho e do diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo Jorge de Magalhães. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188, e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanese Filho. Muito boa tarde, pessoal. Muito prazer aqui outra vez estar com um pouco de eco, pode seguir, né? Tá aqui com vocês para apresentar os resultados do segundo trimestre. Eu vou fazer aqui só uma breve introdução, depois eu passo a palavra para o Leonardo e para o Vélez para seguirmos a apresentação. A gente segue unido aí dos nossos grandes objetivos. Obviamente que o objetivo principal no momento de hoje é garantir a saúde e a segurança da população e dos nossos colaboradores, né, próprios e terceiros. Sobre isso a gente tem muita satisfação de dizer que em relação à saúde e segurança dos nossos colaboradores, a gente está falando de mais de 20 mil colaboradores no total, quando somos próprios e terceiros. Temos apenas 2 casos confirmados de Covid, né? Um em Brasília e um no sul de Minas, sem gravidade. Então isso muito nos orgulha e mostra que todas as medidas de proteção que a gente tem trabalhado têm sido eficientes, porque o pessoal segue na rua prestando um serviço. E aí está o segundo grande objetivo, que é a qualidade na prestação de serviços. A gente também está mostrando aí indicadores positivos de prestação de serviços e com todo um esquema que depois o Leonardo vai comentar, de contingência no centro de operação, nas usinas, nas principais subestações, com proteção, com garantia de geradores para os hospitais. Então também aqui muito positivo resultados do ponto de vista da qualidade na prestação de serviços. Eu queria comentar aqui, obviamente, acho que os resultados do ponto de vista contábil podem parecer negativos, né? Basicamente aí, ajustes contábeis de light e de desvalorização do câmbio, né? Como vocês já estão cientes. Mas quando a gente faz os ajustes, a gente vê que os resultados são positivos, tanto em termos de EBITDA quanto em termos de lucro líquido, que vai mostrando o esforço que a companhia vem realizando do ponto de vista de maior controle de despesas e de foco nos seus negócios estratégicos. A gente tem, claro, em virtude da pandemia, 2 grandes desafios: o desafio de uma redução no volume e o desafio de um aumento da inadimplência. Eu acho que esse aqui tem, de fato, a gente agora está se organizando em reuniões diárias das 8 à 1 da tarde, em que a gente chama de comitê de Covid, né, com toda a diretoria, os diretores estatutários, os diretores adjuntos, focados absolutamente em tentar nos antecipar a qualquer sinal e trabalhar exatamente para mim, que são os 2 grandes desafios, que é como é que a gente recupera, diminui a inadimplência e recupera o que eventualmente está atrasado, e também do ponto de vista da redução do volume, da redução da carga, que obviamente aí tem temas um pouco ao nosso alcance, mas um pouco também, seguramente, com necessidade de algum ajuste por parte do poder concedente. E eu queria também comentar do lado de oportunidades. Acho que aqui não tem só desafios, mas tem oportunidades. A gente tem uma oportunidade que é única do ponto de vista de melhorar o uso dos nossos canais digitais. Eu acho que aqui está um grande ponto para a melhoria da companhia e queria dizer e reforçar o nosso compromisso com o plano de investimento da companhia, né, e sobretudo aí na área de distribuição.
porque também, dada a situação que a gente vive, a gente tem até algumas facilidades do ponto de vista de menor trânsito, né? Afinal, estamos aí com um serviço essencial e podemos avançar. Então, eu diria que esses são os pontos que eu tenho nos preocupado diuturnamente, né? Esses desafios de menor carga, maior inadimplência, que parte tem que ser solucionada através de apoio do poder concedente, parte nossa, e a gente tem feito um esforço grande de redução de PMSO, seguindo isso. E do ponto de vista das oportunidades, e realmente eu acho que existem algumas oportunidades, sobretudo aí na área de canais digitais e na garantia do programa de investimentos. Muito positivo que, ao final, o país sairá fortalecido, e eu acredito muito que uma das consequências da saída dessa crise seja um reincentivo à industrialização dos países em geral. Isso pode ser muito positivo para o Brasil e, em especial, para o estado de Minas Gerais. Acho que eram esses os comentários que eu podia fazer de início. Passo aqui a palavra ao Leonardo. Pois bem, obrigado, presidente, pela introdução, pelos comentários iniciais importantes sobre como que a CEMIG está lidando com esse momento da pandemia tão crítico para a sociedade mineira e sociedade brasileira. No primeiro slide, a gente mostra os grandes pilares estabelecidos pelo Comitê para a Gestão da Crise, o comitê criado aqui na CEMIG, que tem a coordenação da diretoria executiva, que está se reunindo todas as manhãs, por várias horas, discutindo as diversas questões que envolvem esse momento e como que a CEMIG se mobiliza para lidar com as questões. Então, os grandes pilares aqui, que nós vamos falar um pouco mais sobre eles, tem a garantia da prestação de serviços, a segurança e saúde dos nossos colaboradores, relacionamento com os clientes, responsabilidade social e a nossa sustentabilidade financeira. E no próximo slide, a gente entra um pouco mais nos detalhes nas questões que envolvem a garantia da prestação de serviço. Nós entendemos que a atividade de energia elétrica é uma atividade essencial e, neste momento, a companhia tem um dever social, uma responsabilidade de manutenção dos serviços essenciais em funcionamento, que é importantíssima. E dessa forma, a companhia tem uma série de medidas que estão implementadas, que envolvem redução dos desligamentos programados, incremento de linha viva para interromper as interrupções, e o atendimento prioritário de unidades médicas, hospitalares e de locais utilizados para o tratamento da população. Nós podemos dizer que nós estamos atendendo esses objetivos e, até o momento, nós estamos agindo de forma a não ter nenhum risco, ou pelo menos reduzir muito o risco de qualquer hospital, unidade hospitalar, ter algum problema relacionado a fornecimento de energia. Além disso, como o nosso presidente já mencionou, o Dr. Reinaldo comentou sobre a manutenção do programa de investimento das distribuidoras de 2020 a 2022, que de forma a garantir caixas, podemos ter algum investimento do ano de 2020 que vai ser postergado para 2021 ou 2022, mas sempre garantindo os investimentos básicos na construção, investimentos que vão melhorar a nossa qualidade de atendimento e não vão, de nenhuma forma, comprometer a qualidade dos nossos serviços, que a gente vai mostrar mais na frente, que nós estamos, de forma contínua, melhorando a qualidade de atendimento aos nossos consumidores. No próximo slide, sobre segurança e saúde dos colaboradores, o Dr. Reinaldo também já comentou que tivemos apenas dois casos da nossa força de trabalho, onde foi detectado a Covid, a contaminação pela Covid, mas dois casos que já estão, as pessoas da força de trabalho estão tendo recuperação. Lembrando que o contingente operacional hoje em home office de mais de 3.200 pessoas, sendo 1.900 empregados próprios, que estão mantendo a continuidade das nossas operações, e várias medidas que tomamos, que envolvem medição de temperatura dos empregados, envolve a disponibilização de equipamentos de proteção individual para garantir a saúde da nossa força de trabalho. No que se refere à responsabilidade social, que é o nosso próximo slide, já doamos 5 milhões para hospitais públicos e filantrópicos para aquisição de respiradores e outros equipamentos importantes para poder lidar com essa crise nesse momento de combate à pandemia. Também estabelecemos regras diferenciadas de parcelamento para hospitais públicos e filantrópicos, de parcelamento de seus endividamentos, de forma a garantir que os serviços essenciais não sejam suspendidos de nenhuma forma. Além do incentivo ao cadastro do consumidor baixa renda,
a isenção da conta de energia durante 3 meses a partir de abril de 2020. No próximo slide, a gente fala um pouco a respeito da nossa sustentabilidade financeira. Nós sabemos a importância de manter a liquidez da companhia e, para isso, a companhia tem uma série de medidas que a gente acha que são importantes, que não implicam na redução da nossa qualidade do nosso serviço, ou na continuidade das nossas operações, e nem na sustentabilidade econômica e financeira da empresa, mas que a gente acha que no curto prazo são muito importantes, que envolvem desde a redução do nosso programa de CAPEX para 2020, com a redução de 13%, nós mantendo o programa próximo a 1,5 bilhão, que nós entendemos que é um programa bastante robusto, aí no caso só na atividade da distribuição, nós vamos ver mais para frente em detalhes isso. O esforço para redução dos contratos de materiais e serviços, de OPEX, a nossa redução de OPEX já garantida para esse ano de 2020, nós estamos falando de redução de 100 milhões. A gente acha que esse ano a gente tem uma possibilidade de eficiência que pode ser capturada, e a companhia está se aproveitando dessa oportunidade de discussão do nosso programa, do nosso budget, do nosso orçamento, e já estão previstos 100 milhões de redução de PMSO em relação ao programa original aprovado. No que se refere a dividendos também, estamos pagando apenas 50 centavos de dividendos esse ano por ação. A gente entende que nesse momento é importante essa redução de dividendos de forma a garantir o caixa da companhia, e nós entendemos que isso está em convergência também com a percepção dos investidores das medidas que deveriam ser adotadas pela companhia de forma a preservar caixa. E, diferentemente de tributos e impactos trabalhistas, se aproveitando de todas as oportunidades previstas na legislação que foram estabelecidas pelo governo federal para lidar com esse momento da crise da pandemia da Covid-19. No que se refere às medidas governamentais, algumas das medidas já foram implementadas, entre as mais importantes a liberação de recursos do fundo de reserva pelo FCE, uma parcela que entrou no caixa da companhia de 122 milhões, algumas medidas relacionadas à redação de corte de energia devido ao inadimplência para os consumidores residenciais, urbanos e rurais, e também medidas relacionadas à cobertura das contas de energia de consumidores de baixa renda pelos próximos meses, para ajudar essas famílias de baixa renda a lidar com esse momento onde as dificuldades econômicas elas são maiores. E também questões relacionadas, como nós já comentamos, aos diferentes tributos em cargos trabalhistas. Em implementação está o financiamento emergencial da conta Covid, uma medida que está sendo discutida pelas distribuidoras junto à ANEEL e o Ministério das Minas e Energia. Nós entendemos que esse processo está no seu final e nós esperamos que até o final do mês de maio que esses recursos já possam estar sendo endereçados às empresas de forma a poder lidar com esse momento de queda na liquidez, de queda na arrecadação e também queda no mercado de energia. E nesse momento, para nós, esse financiamento emergencial realmente ele é muito importante. Por conta disso, nós estamos, a CEMIG e as demais distribuidoras estão discutindo esse assunto de forma bastante intensa com a agência reguladora e o Ministério, de forma a podermos concluir esse processo e esses recursos entrarem no caixa das companhias, de forma que nós possamos manter a liquidez do sistema, tanto no que se refere à sustentabilidade da distribuidora, mas também ao repasse de recursos para transmissoras e geradoras. No próximo slide, a gente tem a revisão do nosso programa de investimento. O programa aprovado era 2 bilhões 012, que sendo que da distribuidora era quase 1 bilhão e 700, e aí estamos postergando parte desse programa para 2021 e 2022, mas como o nosso presidente já manifestou, mantendo esse programa para o ciclo tarifário, e tendo uma postergação neste ano de 266 milhões de reais, que servem para fortalecer o caixa da companhia, mas mantendo o programa próximo a 1 bilhão 746 para 2020. Até março de 2020, nós já executamos quase 300 milhões, 285 milhões, que corresponde a 16% do total. No próximo slide, a gente acha que é importante a gente mostrar um pouco sobre os efeitos da Covid, sobre a nossa arrecadação e sobre a carga de energia. A gente vê que a nossa PCLD, né, a provisão que a gente faz para aqueles devedores duvidosos, ela foi de 96 milhões até no primeiro trimestre, que dá uma média de 32 milhões por mês.
E o valor provisional em abril de 2020, quer dizer, do próximo trimestre, ela foi maior que isso, foi de 39 milhões, justamente um efeito que a gente já estava previsto por nós, que é realmente um aumento nas expectativas de perda, até em função do impacto econômico da crise sobre a nossa base de consumidores. No que se refere à arrecadação, aí nós estamos falando da arrecadação em relação ao previsto. Na nossa arrecadação, a gente já prevê já uma queda, já tem previsto uma inadimplência mensal em relação ao que nós faturamos, mas aqui mostra que em março, em relação ao que nós já previmos de queda na arrecadação, nós tivemos 10,5% a mais de queda na arrecadação em relação ao previsto. Em abril, 91,8% já melhorou, mas mesmo assim uma queda de 8% em relação à nossa arrecadação prevista, que já contava com alguma inadimplência na faixa de 4% a 5%. Ou seja, em abril, uma queda na arrecadação total de mais ou menos 13%, sendo desses 13%, 8% que são os efeitos aqui da pandemia, em relação ao mês de abril. Eu te acho importante nesse slide que mostrar como está a carga no sistema. A gente vê que em Minas Gerais, em relação a outras unidades da federação, a gente não pode fazer nenhuma garantia com relação ao futuro, mas até o momento, a gente vê que em Minas Gerais, na nossa área de concessão, ela está sendo menos impactada pelos efeitos da pandemia no que se refere ao número de casos em relação a outras unidades da federação. E a carga da CEMIG de distribuição, na média, ela chegou a ter lá em 11 de abril uma redução de 12,4% e agora tem 7,9%. E a carga própria, no caso, os nossos consumidores cativos, chegou lá no início do período de isolamento social, que é 21 de março, até uma queda no consumo de 11,4%. Algumas cidades já estão voltando de forma ordenada e controlada às suas atividades operacionais, com abertura de comércio e abertura de algumas atividades, lógico, obedecendo determinados procedimentos e protocolos de restrição, de forma que hoje a queda é de menos 5%, ou seja, se recuperou já recuperou 6% em relação ao momento de menor consumo. Como nós falamos aqui, não é garantia do futuro, mas nesse momento a gente tem uma tendência aqui de recuperação da carga, pelo menos até agora. E a carga de clientes livres, onde no caso é o transporte, ela tem uma queda de 12%, já chegou a 15,8% e agora está em 12%. Continuando, a gente, nesse slide, a gente mostra, o próximo slide, os efeitos na CEMIG GT. A gente vê que a queda no consumo é uma queda maior nos nossos consumidores livres, é uma queda de 16,8% até este momento. É uma queda que nas primeiras semanas ela aconteceu de forma mais acentuada, e a gente vê que a partir da segunda quinzena de abril, esses números têm se mantido de forma praticamente constante, próximo a 17% de redução. No que se refere aos consumidores da CEMIG GT, a CEMIG também vem fazendo negociações pontuais com esses consumidores que estão com maior dificuldade financeira, de forma a preservar o valor presente desses contratos, às vezes adiando o pagamento ou fornecimento de energia para esses consumidores para 2001 ou 2022. E da mesma forma, como nós temos contratos de compra de energia, também buscando o diferimento desses pagamentos, de forma a manter a garantia que o fluxo de caixa da CEMIG Geração e Transmissão, ele se mantenha, a liquidez da companhia também venha a se manter através do diferimento tanto desses contratos de venda, mas também buscando o diferimento dos contratos de compra de energia. No próximo slide, a gente tem os indicadores de qualidade da CEMIG Distribuição. Nós vemos acima o limite estabelecido pela ANEEL nesses contratos e a gente percebe claramente que a companhia ela vem de forma contínua tendo uma redução uma melhoria nos seus indicadores de qualidade. O indicador de 2019 muito próximo ao indicador de 2018, mas em 2020 já temos uma redução de quase 10%, ou seja, uma melhoria de quase 10% no indicador em relação a 2019, e a nossa expectativa, mais uma vez, para esse ano de 2020, considerando todos os investimentos que nós estamos fazendo e também todo o orçamento garantido da nossa atividade de manutenção corretiva e também manutenção programada, a gente entende que nós vamos estar cumprindo os indicadores estabelecidos pelo regulador nos nossos contratos de concessão.
Eu vou começar a falar um pouco a respeito da análise dos resultados, depois eu vou passar a palavra para o nosso superintendente de RI, Antônio Carlos Vélez, só falar dos slides iniciais, onde a gente comenta um pouco a respeito dos principais efeitos no resultado do primeiro trimestre de 2020. Nós temos alguns eventos relevantes, alguns eventos que não são caixa, eles têm apenas o efeito contábil na demonstração financeira, mas que a gente acha que são importantes de ter algo comentando, que são os efeitos, às vezes, que estão muito relacionados ainda às questões da maior percepção de risco no momento que a pandemia está, no momento da pandemia no cenário brasileiro, que nós tínhamos que fazer um ajuste no valor de mercado da Light de 609 milhões, a Light para registrar no nosso balanço 18,75, que era o valor lá de novembro de 2019, quando a gente fez a alienação de parte e perdemos o controle da Light, e no fechamento do trimestre a ação estava 9,75, ou seja, isso gerou uma perda no valor de mercado da Light, que nós temos que fazer o registro. Temos que acompanhar como é que vai se comportar a evolução da Bolsa de Valores e mais especificamente da ação da Light, para vermos a possibilidade de estar revertendo parte desse valor nos próximos trimestres. Mas, de qualquer forma, é um efeito não caixa temporal relacionado a uma conjuntura. A Centro-Oeste é uma empresa que nós tínhamos 51% dela, em conjunto com o Furnas, nós compramos 49%, em função de atendimento a procedimentos contábeis, tínhamos que fazer o ajuste ao valor justo nesses valores contabilizados, que gerou um ganho também contábil de 52 milhões no nosso balanço. No caso da CEMIG-B, nós tivemos uma queda de 2% no volume de energia distribuída. Nós entendemos que é uma queda, o período de isolamento social ele começou principalmente na segunda quinzena do mês de março, já com impactos grandes no nosso mercado, que no final das contas representou uma queda de 2% na comparação de trimestre com trimestre do ano anterior. E um aumento de 33 milhões na PSMB, que nós entendemos também que é parte desse processo também de aumento da inadimplência em função dos impactos econômicos sobre as famílias em função da Covid. No que se refere a CEMIG-GT, é importante que a gente entende que o nosso Lagida gerado no ano foi um Lagida robusto, um Lagida que representa os esforços de comercialização da energia da CEMIG, tanto energia própria quanto energia de terceiros que a CEMIG adquire, que geraram um Lagida de aproximadamente 700 milhões, às vezes vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas ano passado foi melhor ainda, porque em função da conjuntura no ano passado, que é um GSF muito alto e um PLD também muito alto, R$ 290 em relação a 187 nesse primeiro trimestre de 2020, essa combinação de eventos positivos fez com que o Lagida do ano passado da CEMIG-GT fosse muito superior ao Lagida desse ano. Então, esses efeitos circunstanciais no ano passado geraram um ganho adicional de 434 milhões, que esse ano foram 20 milhões. Isso explica um pouco por que esses efeitos conjunturais eles ajudaram o resultado do CEMIG-GT ter sido tão melhor no ano passado, mas mencionando também que o resultado desse ano, no nosso entendimento, foi um resultado muito positivo. E aí nós temos alguns efeitos de variação cambial, que a gente vai explicar um pouco mais no próximo slide, que estão relacionados basicamente aos bondes que a CEMIG tem, que vence em 2024, que em função da depreciação do dólar, do real em relação ao dólar, geraram um efeito, ano passado foi exatamente o contrário, a gente teve um efeito credor no balanço de 119 milhões, que aí o efeito da despesa de variação cambial menos os ganhos do hedge, e neste ano teve um efeito de 438 milhões de devedor. Um efeito também não caixa, mas que impactou o nosso resultado do CEMIG-GT e o resultado consolidado. Aí a gente acha que é importante nós esclarecermos um pouco mais essa questão da exposição da companhia. É importante deixar claro que o nosso juros, nós temos que pagar até 2024, a gente tem um fluxuado com esses juros, ou seja, os juros que nós estamos pagando semestralmente aos nossos bondholders, ele equivale a 142% do CDI. Nós não temos nenhum efeito da variação cambial sobre essa despesa que nós estamos de juros que nós estamos pagando mensalmente, essa aí de caixa nós estamos pagando semestralmente aos nossos bondholders. No que se refere ao principal, o dólar hoje está próximo a 5,70 hoje, até uma queda em relação ao dia anterior, mas o call spread que nós temos de proteção é de 3,45 na média em R$ 5, ou seja,
Até R$ 5,00 a CEMIG paga R$ 3,45 e acima de R$ 5,00 a CEMIG pagaria a diferença, ela teria que pagar. Lógico que nesse momento onde a percepção de risco está muito alta, esse valor acima de R$ 5,00 e não está coberto pelo nosso hedge, mas a gente entende também que nós estamos num momento de percepção de risco muito alta e que no longo prazo nós temos que acompanhar um pouco mais o comportamento do dólar para poder ver esses reais impactos na companhia. Nós entendemos que neste momento essa cotação do dólar está sendo muito impactada por essas questões conjunturais. Nós entendemos que depois, passado o período da pandemia, nós vamos poder, e com a melhor percepção do risco adequado nesse novo ambiente, nós vamos poder ver qual seria a cotação do dólar justa e adequada em relação ao real. Então, dessa forma, nós entendemos que esse é um efeito ainda, que os efeitos práticos seriam só em 2024 no vencimento do bonde, mas isso não quer dizer que a CEMIG vai ficar exposta até 2024 a essa situação, onde eventualmente lá em 2024 poderia ter uma situação parecida de crise cambial com o dólar muito mais alto. O que a gente gostaria de deixar claro é que a administração da CEMIG está atenta a essa questão. Nós entendemos que, passada essa pandemia, a CEMIG vai tomar todas as ações necessárias para reduzir essa exposição cambial nessa questão, seja trocando parte da dívida estrangeira por dívida moeda local, seja na extensão da cobertura do hedge, mas só deixar claro que nós vamos tomar todas as medidas necessárias para garantir que a companhia não fique exposta nessa variação cambial até o vencimento da operação. Então, a gente entende que nesse momento temos que ter parcimônia, temos que entender que esse é um momento de crise, um momento agudo, mas como toda crise econômica, ela é cíclica. Nós entendemos que vamos ter um novo momento, um novo cenário mais à frente, que não sabemos exatamente como ele vai ser, mas nós entendemos que nesse novo ambiente a percepção de risco vai estar mais adequada e nós vamos poder tomar as ações que envolvem o gerenciamento dessa dívida também de uma forma que a gente entende que possa gerar mais valor para a companhia, seja através de uma troca por uma dívida mais barata, ou seja também em função até da redução da nossa alavancagem, da percepção de risco do mercado em relação à companhia, ou seja também em função dessas questões que envolvem nós, como comentamos aqui, uma percepção de risco mais adequada em relação à CEMIG. Agora, com relação ao mercado de energia, para frente, vou passar a palavra para o Vélez, nosso superintendente de relações com investidores, para poder continuar aqui a falar sobre os nossos resultados e sobre o comportamento do mercado de energia. Obrigado, Léo. Estamos no slide 16. Nós preparamos aqui alguns gráficos para explicar um pouco aí qual foi o comportamento do consumo de energia na área de concessão da semi-distribuição. Então, de maneira geral, a energia transportada, a energia total distribuída na área de concessão, ela teve uma redução de 2%. Né? Quando a gente observa aí a variação da energia transportada, ela teve um aumento de 1%, né? Que é o consumo dos clientes livres na área de concessão, ou faturamento na área de clientes livres dos clientes livres na área de concessão, mas os consumidores finais eles tiveram uma redução da ordem de 4%. Né? Basicamente, a redução ela se deu em função aí da atividade econômica ainda não estar muito favorável na área de concessão, com a redução de 3% dos clientes industriais, e também uma redução bastante significativa do cliente rural, mas essa em função da chuva. Né? Lembrando que ano passado foi um verão bastante seco, né? E esse ano choveu bastante. E basicamente o consumidor rural ele varia muito em função da energia elétrica que ele usa para irrigação. Tá? Então essa foi a variação nesse período. Passando para o slide seguinte, os principais números, lá, giro e lucro consolidados. Não é como o Léo comentou, né, nós tivemos alguns eventos esse ano, principalmente Light, Centro-Oeste e a questão da exposição cambial, mas a gente fez aqui um ajuste também no ano passado para ressaltar o ganho excepcional que nós tivemos em função de uma estratégia muito bem sucedida de alocação de energia ano passado. Nós alocamos uma quantidade um pouco maior de energia no ano passado e acabou que por essa questão do GSF ser praticamente 1,5 e o PLD ser bastante elevado no primeiro trimestre, nós tivemos um resultado muito excepcional. Esse ano também o resultado foi muito bom.
né? Foi uma estratégia acertada, né? A CMGT teve um EBITDA bem robusto também, né? Como já foi comentado, mas o do ano passado foi bem melhor. Então, quando a gente realiza esses ajustes, apenas para efeito de comparação, a gente observa que nós tivemos um crescimento no Lagida da ordem de 31%, enquanto que o lucro líquido, considerando também os efeitos que impactaram o resultado financeiro, né? Tanto ano passado quanto esse ano, a gente observa um aumento no lucro líquido consolidado da ordem de 36%. Passando para o slide seguinte, de número 18, nós temos aí o Lagida e o lucro da CMGT. Aquilo que eu comentei, a CMGT, ela teve um Lagida ajustado esse ano, bastante forte, de 705 milhões de reais, né? Mas quando a gente também faz o ajuste, esse ano nós tivemos também um ganho excepcional de 20 milhões de reais, um ganho, digamos assim, decorrente dessa estratégia de alocação de 20 milhões de reais, né, que também foi concedida, né, tendo visto o ganho, mas muito menor comparado com o ganho que nós tivemos ano passado em função da estratégia de alocação. Né? Então, com isso, nós tivemos uma melhora no Lagida da CMGT da ordem de 38%, enquanto que o lucro líquido teve um aumento de 25%. No caso da semi-distribuição, nós tivemos aí um aumento no Lagida, uma redução no Lagida de 2%, né, bastante estável, na linha com o ano passado, e o principal efeito aqui, apesar dos esforços de redução de despesa, como vocês já viram e nós vamos focar um pouquinho mais à frente, nós tivemos um aumento de 33 milhões na PSLD, né, que acabou impactando aí na comparação do primeiro trimestre de 19, que acabou impactando o resultado no primeiro trimestre. Né. Mesmo assim, o resultado financeiro foi bem melhor que o do ano passado, principalmente em função da redução da taxa de juros, né, e com isso o lucro líquido da semi-distribuição passou de 188 milhões para 197 milhões no primeiro trimestre de 2020, com um aumento praticamente de 5%. Passando para o slide número 20, nós temos aqui os custos e despesas operacionais consolidados, né? É claro que nós temos despesas com compra de energia, transporte, compra de gás no consolidado que acabam, que a gente considera não gerenciáveis, né, sendo na distribuição, sendo na geração, que a gente compra energia para revender sempre procurando uma margem, né? Então aqui a gente destaca a redução nas despesas gerenciáveis, né, que é basicamente o nosso PMSO, mais algumas outras despesas, provisões e pós-emprego, né? Com isso, nós tivemos uma redução de 8,2%, né, nas despesas que nós tivemos no ano passado, com as despesas no primeiro trimestre de 2020, e basicamente se deve a uma redução na despesa de pessoal e a provisão que nós tínhamos feito ano passado para a PLR, né, esse ano também bem menor. E como o nosso presidente já falou, nós continuamos comprometidos com a redução de despesas. Esse ano nós já temos uma redução contratada de 100 milhões de reais, né, em contratos de materiais e serviços, mas que certamente essa redução será ainda maior, né, em função dos esforços que ainda estamos dedicando para a redução de despesas. E é importante mencionar também que acabamos de anunciar um PDV, né, os nossos colaboradores têm até o final do mês para aderir, ainda é cedo para falar na quantidade de adesões que devemos ter, mas é importante falar que o payback que a gente espera é um payback de 8 meses, em função do custo que esse PDV tem médio por empregado e o custo médio de cada empregado que a princípio pode aderir a esse PDV. Tá? Então fica aqui o nosso contínuo compromisso com a eficiência operacional. E fazendo a comparação no slide número 21, né, dos números regulatórios da semi-distribuição e o realizado, né, a gente tem aí um OPEX realizado já bem próximo do regulatório, né, não fosse a PCLD, que como eu falei aumentou 33 milhões, ela teria ficado, nosso OPEX real teria ficado dentro do OPEX regulatório. Né, então acabou que o OPEX real no primeiro trimestre ficou 25 milhões acima do patamar regulatório, né, e além desse impacto do OPEX, as nossas perdas não técnicas, a descobertura de perdas, né, as perdas além da cobertura tarifária foram de um pouco mais de 53 milhões,
de maneira que nós estamos aí com um gap frente ao regulatório em termos de Lagida de 75 milhões de reais, que continuamos, como vocês sabem, combatendo as perdas, claro, e procurando atingir esse vídeo regulatório no menor prazo possível. E falando sobre o nosso endividamento, nós temos aqui o slide da dívida consolidada, né? Em termos de vencimento, para esse ano estamos, digamos, relativamente confortáveis, né? Vencimentos após março somam aí 1,9 bilhão de reais. Lembrando que a Gasmig tem uma dívida vencendo no quarto trimestre da ordem de 900 milhões e o restante é na CEMIG GT e na CEMIG D. A dívida na Gasmig deve ser rolada, está enquanto assim a negociação, é vencimento de novos promissórios, não vemos problema com essa rolagem, pelo menos até esse momento. Nós destacamos aí a redução no custo da dívida, né, tanto em termos nominais quanto em termos reais, muito em função de grande parte da nossa dívida, como vocês sabem, estar em CDI, né, como mostra aí a pizza aí de indexadores, né, e apesar de nós termos essa dívida em dólar aí, que tem 51%, conforme já foi falado, nessa dívida em dólar, ela está atrelada ao CDI também a um custo de 142%. Né. E em termos de alavancagem, né, a gente vê aí uma melhora também no indicador de dívida líquida sobre Lagida, né, em função do aumento aí do hedge também, que foi contratado para nos proteger dessa variação cambial, mesmo que não de forma perfeita. Né. E por falar nisso, no slide seguinte, nós montamos aqui uma tabela mostrando aí a evolução do covenant, no caso aqui calculado conforme a descrição do Eurobond, né? Então a gente vê aí que, considerando, o importante aqui é ver o valor do derivativo, o valor do hedge que foi contratado para nos proteger dessa variação cambial. Então esse hedge em dezembro de 2019 era da ordem de 1 bi e 700 milhões de reais, né? E agora no primeiro trimestre era de praticamente 3 bi. Ao deduzir o valor desse crédito que nós temos, né, a nossa dívida na holding, ela passa de 13 bilhões e 400 para uma dívida líquida de 11 bilhões e 900, enquanto que na CEMIG GT permanece praticamente estável, né, de maneira aí que o covenant, dívida líquida sobre Lagida do bond para a CEMIG GT fica dentro do limite, em 2,9, bem abaixo do limite de 4,5, no caso da holding, o covenant fica abaixo do limite de 3,50, né, no patamar de 2,38 vezes dívida líquida sobre Lagida. Bom, e pessoal, esses eram os slides que a gente preparou para falar um pouco sobre o que está acontecendo e para falar sobre o resultado do primeiro trimestre. E estamos aqui à disposição de vocês para falarmos, né, para atendermos todas as perguntas que eventualmente possam ter. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Oi, pessoal, obrigada pelo call. Eu tenho uma dúvida relativa, vocês passaram aí várias medidas, né, para redução de custo e se preparar para possíveis impactos da crise, né, e a empresa até já anunciou um novo plano de investimento, que com alguma redução, justamente, imagino, para também se adaptar à geração de caixa, dado esse ambiente um pouquinho mais desafiador, mas se vocês pudessem comentar, um dos pilares que a empresa tinha há alguns anos para até reduzir a alavancagem era a venda de ativos, né, possível desinvestimento, e claramente nesse ambiente um pouco mais difícil fica complexo falar em desinvestimento, mas a empresa continua aí com uma série de ativos talvez não core. Então eu queria que vocês pudessem passar uma ideia
ideia, se tem já algum plano de desinvestimento ou que tipos de ativos aí podem, de fato, estar à disposição em caso vocês precisem se preparar para um ambiente um pouco mais complexo derivado da crise, ou se a ideia para esse ano, de fato, é melhorar ainda mais essa parcela de custos e deixar essa questão do desinvestimento mais para frente. Carolina, obrigado pela pergunta. Bom, tem 3 questões principais que você comentou aqui, essa questão dos custos, a questão das vendas dos ativos, né? Bom, começando pelos custos, se a gente comparar os custos do nosso primeiro trimestre, já demonstra uma redução em relação às comparações com os trimestres anteriores, e a companhia está se aproveitando desse momento para fazer uma série de reanálises dos seus processos. A redução de custos nossos esse ano, nós estamos comentando que vai ser superior a 80, a gente pode dizer que está praticamente 100 milhões garantidos, mas a nossa ambição é maior. Nós estamos fazendo todos os nossos processos. Há questões que, naturalmente, a gente tem uma economia de custo esse ano, até em função da pandemia, que nós estamos, por exemplo, com a agência fechada, né? Alguns itens que ajudam a companhia a economizar, mas, independente disso, nós entendemos que a gente entra sobre até a liderança do Dr. Reinaldo, no momento de revisão realmente de processo, de melhorar a eficiência operacional, e nesse ambiente nós estamos com uma proposta muito agressiva de redução de custo, mas o que é mais importante, mantendo a qualidade dos nossos serviços. Não é um trade-off que a companhia vai fazer de eventualmente estar prejudicando a qualidade dos seus serviços para poder reduzir custo, não é isso, mas de revisão de processo e maior eficiência operacional na forma como ela tem os seus gastos. Então, a companhia, a administração tem um compromisso com isso e nós entendemos que a gente vai poder, a combinação desse processo de revisão de processos, de revisão dos nossos processos, mais o PDV que nós implementamos, essa combinação a gente entende que vai gerar benefícios positivos para a companhia e aumento das nossas margens. Com relação à nossa alavancagem, ela está sendo reduzida de uma forma importante, mesmo que nesse momento a questão da alienação dos ativos ela tenha alguma dificuldade, até em função do ambiente que nós estamos vivendo. Então, o nosso ativo na Light, ele continua registrando nosso balanço disponível para venda, mas nós entendemos que eu acho que os investidores também entendem que não é o momento adequado para se falar em alienação de ativos nesse ambiente. Então, apesar da companhia ela manter o seu programa de investimento, nós entendemos que está adequado à alienação dos ativos que não são core. Nós temos que pensar que, neste instante, nós estamos com um caixa robusto de praticamente 2 bilhões e 400. Nós temos condição de passar por esse momento, lógico que junto com o apoio do governo federal nesse momento para ajudar a liquidez da distribuidora, a gente acha que é muito importante que essas questões, essa liquidez que nós já temos, que nós fizemos as ações para poder garantir esse caixa, mais o apoio do governo federal através da empréstimo da conta Covid e as demais ações de redução de custos vão garantir a redução da alavancagem da companhia, mesmo que a gente não venda nenhum ativo neste momento. Apesar de que é importante a gente enfatizar mais uma vez que os ativos que não são core, que a gente vem anunciando para o mercado que nós temos interesse em aliená-los, eles continuam, quando aparecer a oportunidade, nós temos realmente interesse em fazer a alienação, mas é importante, eu acho, nesse momento, é não desprezar esse esforço de eficiência operacional que a companhia está fazendo, de redução de alavancagem, de gestão da sua dívida adequada, que a companhia está fazendo, que independente desse processo de alienação de ativos, que a gente entende que no momento adequado ele vai acontecer, a companhia entende que através dessas outras ações nós vamos gerar muito valor para os nossos investidores. Perfeito, obrigada. Uma pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo call. Eu queria entender na questão da alteração do cálculo do covenant, se houve, né, mesmo que ela seja válida pela definição, se isso requeriu algum alinhamento ou com o banco emissor, ou com os emissores, com os bondholders, ou aquele que tem a inscrição do bond, e se isso não envolveu nenhum questionamento dessas partes.
É isso, obrigado. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a questão do Covenant era uma prerrogativa que está na escritura do bonde, né? Só que ele, no começo, não fazia tanta diferença e a gente não considerava, acabou não considerando, sabe? Mas na definição de endividamento na escritura do bonde, ele deixa claro que o RED ele deve ser considerado para o cálculo do endividamento líquido, seja ele negativo ou positivo, né? Aumentando se for uma dívida da empresa com os bancos da contraparte do derivativo ou reduzindo, no caso, seja um crédito, né? Então, a gente, e agora especialmente, né, que a variação cambial ela tem sido mais volátil, né, como todos nós sabemos, nós resolvemos calcular da maneira que permite a escritura, até para refletir melhor justamente o derivativo, né, o instrumento financeiro que foi contratado para nos proteger, né? Então isso entendemos que não há nenhuma polêmica, não há questão de discussão, eles se encontram na definição da escritura do bonde. Gabriel, só um complemento, em relação ao que ele comentou, só reforçando a verdade, porque se for pensar na alavancagem real da companhia nesse momento, o endividamento real, se todas as dívidas tivessem vencido nesse momento, seria todo o valor de face que está registrado na nossa contabilidade, menos do RED, que também está marcado no mercado, onde nós também faríamos, ele seria líquido nesse momento, ou seja, então a gente entende que o cálculo, da forma que está apresentado agora, ele reflete de forma mais adequada essa obrigação financeira da companhia no que se refere à sua dívida, seja moeda nacional, seja moeda estrangeira. Entendi, velho. Muito obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao PLR, né? No release vocês falam que teve alguma mudança de metodologia no cálculo do PLR e vocês terminaram reconhecendo no trimestre um montante menor, né? Um montante de 26 milhões versus 66 milhões que tinham reconhecido no ano passado. Então eu queria entender qual que é esse novo critério, se ele é baseado numa expectativa de lucro para o ano, ou se ele é o lucro desse ano ajustado por não recorrente, como é que é feita essa conta? E a segunda pergunta em relação à PDD, acho que vocês mostraram a evolução da PDD no acumulado de março e a diferença para abril, mas ainda aparece um número muito pequeno dado o potencial impacto do Covid. E na explicação vocês mencionam que teve uma PDD por conta de problemas com o poder público, né, com clientes do poder público. Então, entender um pouco qual a expectativa que vocês têm de PDD para esse ano e se tem chance de reconhecer um montante bem mais alto, por exemplo, no resultado do segundo tri. Obrigado. Olá, Marcelo. Obrigado. Olha, com relação ao PLR, o que aconteceu no passado é que não que foi uma mudança, vamos falar assim, no critério de cálculo. Na verdade, foi uma mudança no combinado com os empregados. Então, o acordo coletivo que nós tínhamos em vigor ano passado, ele estabelecia 4% do lucro líquido, mas ele também tinha um adicional caso o lucro ficasse acima do orçamento, né? Como ano passado foi aquilo que nós mostramos, né? Ano passado nós tivemos um lucro, um ganho excepcional com aquela alocação, só para complementar, ano passado também não tinha nenhum ajuste com relação ao que era excepcional, extraordinário, recorrente ou não recorrente, era um percentual puro e simples do lucro, mais um step-up aí, se o lucro ficasse acima do orçamento. Então, no primeiro trimestre, o lucro ficou bem acima do orçamento, então, além dos 4%, teve um adicional, tá? Esse ano não tem mais. Então, ano passado, nós fizemos uma nova negociação com os empregados, então, agora o acordo coletivo prefeito de participação nos lucros e resultados é de apenas 4%, e se tiver algum efeito não recorrente em função de venda de ativo, por exemplo, outra coisa nesse sentido, também o ganho, por exemplo, judicial, o efeito não caixa, coisas que não estavam originalmente previstas no orçamento,
seriam, a princípio, expurgados do cálculo, tá? Então, nesse primeiro trimestre foi apenas 4%, tá? Com relação à PDD, eu entendo a sua pergunta, né? Aqui no caso da PCLD, é o critério contábil de FRS, né? Que à medida que as contas vão envelhecendo, vão fazendo parte da inadimplência, né? Eu acho que esse valor aí, que já está em abril, a princípio previsto, bom, na verdade, para ser sincero, já o que tinha acumulado até março, né, já era um valor um pouco maior do que ano passado, muito em função da impossibilidade de realização de corte, inicialmente no começo do ano, em função das chuvas, né, e depois, porque agora, né, nós não podemos mais fazer cortes por clínica residencial, né, com relação à Covid. Então, o valor já era, vamos falar assim, relativamente elevado, né? E agora o valor de abril, ele representa apenas o PCLD. É difícil falar exatamente qual será a inadimplência, né? Porque a gente precisa aguardar aí aquela curva de envelhecimento da dívida para ver exatamente quanto que vai ser a inadimplência ou a deterioração da PCLD. Mas, a princípio, esses são os números que temos, e como foi explicado também, a arrecadação, ela teve vamos falar assim, uma deterioração aí da ordem de 8% com relação ao que a gente previa, né? Quer dizer que esses 8% vão virar inadimplência? É difícil dizer nesse momento. Precisamos aguardar aí, ver um pouco mais essa questão do envelhecimento da curva, como eu falei, né? E quando possamos voltar a fazer cortes também, isso com certeza deve ter alguma reversão, tá? Esse é o campo. Tá ótimo, claríssimo. E aí, se me permite só uma complementação em relação à questão da PDD e arrecadação, você tem como dividir da arrecadação da CEMIG-D, quanto é pago através de meios eletrônicos, quanto é pago através de loja física? Porque eu entendo que isso provavelmente é uma variável que vai fazer muita diferença em PDD e em arrecadação, olhando para os impactos da crise. Uhum. Olha, Marcelo, eu diria, eu não posso passar sobre tudo depois com mais detalhe, mas eu diria que por volta de 70% é através de meios eletrônicos e por volta de 30% é na boca do caixa. Lotérica. Tá ótimo, muito obrigado, Heitor. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Francisco Navarrete, do Bradesco. Léo Vélez, obrigado pelo call. Acho que tinha duas perguntas. Uma é, vocês mencionaram a evolução da inadimplência em abril. Você teria como comentar o que você está enxergando em maio? Quer dizer, no volume me parece que você já enxergou uma melhoria, né? Então teve uma piora no volume em abril, no volume de vendas, também uma piora na inadimplência, mas já em maio você tem uma melhora do volume. Na inadimplência, o que você está enxergando na margem? E também nos consumidores de baixa renda, que é aquela turma que vai ter a conta sendo bancada pelo Tesouro, quanto essa turma representa a tua receita líquida na distribuidora? Obrigado. Oi, Francisco, muito obrigado pelas perguntas. No que se refere à baixa renda, ele representa hoje mais ou menos 25 milhões de reais por mês. Isso não inclui o ICMS, né, porque o ICMS ele é isento, então não é um valor tão representativo assim, é 25 milhões por mês. Então nós estamos falando de um trimestre, né, esse efeito que seria coberto em função da nova legislação federal, nós estamos falando próximo a 75 milhões. No que se refere à evolução da inadimplência, eu acho que nesse momento é melhor falar da evolução da arrecadação. A arrecadação no maio, ela melhorou em relação a abril, sabe? A gente acha que às vezes com um efeito sazonal entre dias, a gente não consegue precisar e falar que essa tendência vai perdurar até o final do mês, então a gente não tem esse número fechado. Mas neste momento, até hoje, na primeira quinzena, apenas pensando como tendência, esses números eles têm melhorado em relação ao abril. Então, assim, esse é um aspecto positivo também. Apesar de que é melhor esperar um pouco mais esses dias, como o anterior efeito sazonal, mas nesse momento a tendência realmente é de melhora. Obrigado. Próxima pergunta vem da senhora Liliane Yang, do HSBC.
Oi, obrigada pela oportunidade. Uma pergunta sobre os seus contratos com o consumidor livre, né, o cliente livre. Vocês mostraram uma queda de uns 400 megawatts. Como vocês estão vendendo essa energia? É uma devolução de contrato desses clientes ou tem uma cobertura, na verdade, em que você ainda garante a receita desse cliente? Em outras palavras, né, todo esse volume está sendo liquidado ao PLD ou vocês estão conseguindo fazer uma renegociação com alguns dos consumidores livres para postergar o consumo do volume do futuro e preservar o pagamento? Pode dar uma cor? Obrigada. Oi, Liliane, muito obrigado pela pergunta. A questão que envolve os consumidores livres, a gente entende que ela não são negociações fáceis, é um ambiente extremamente complexo, onde aí nós temos um mix, onde em muitos dos casos a gente consegue renegociar de forma que a diferença de preço que está pressionando o nosso consumidor agora, a gente consegue estender esse custo, na verdade, aumentar o preço mais à frente, de forma a dar um alívio de caixa para ele agora, mantendo a energia. Então, em muitos casos a gente faz isso, mas em outros casos isso é mais difícil. Por exemplo, um cliente nosso um shopping center, por exemplo, onde aí ele tem realmente muita dificuldade, onde ele quer exercer uma cláusula de força maior, nós estamos negociando para que essa cláusula seja exercida, onde aí esse processo ele envolve, às vezes, a devolução de energia, onde ele tem ele consumiu abaixo do take, ele tem um take, uma energia incentivada, por exemplo, maior, onde aí ele na verdade, a discussão ela fica sendo apenas no que está abaixo do take, que pode gerar alguma questão, que gera alguma negociação, mas até o take, aí essa energia realmente ela sobra, e nesse momento ela é negociada aí no PLD. A dificuldade de negociar essa energia agora nesse momento, permite energia disponível no mercado, né, tem função da desaceleração econômica não é pequena. Mas a gente entende que essa parte onde nós estamos negociando no PLD, ela não é a mais representativa. A gente acha que a gente está tendo sucesso em muitas negociações, a gente acha até que no final de março, quando estava discutindo esse processo, a gente achava ele muito desafiador e continua sendo, mas em boa parte dele nós estamos conseguindo ter sucesso com os nossos consumidores. Mas tem um percentual aí que realmente aí, nesses casos, essa energia, até em função do consumo está na parte de baixo do take, a gente está realmente liquidando o PLD, e aí nesse caso, com certeza, a receita tem um impacto na receita da CMG-GT. Mas nós entendemos que é um impacto, partindo da premissa de que os efeitos da pandemia, eles estão muito concentrados nesse segundo trimestre, eu acho que pode estender um pouco, mas muito mais concentrado nesse segundo trimestre. A gente entende que ele é muito pontual dentro do resultado da CMG-GT. Só para fazer um follow-up, por favor, se eu puder. Então, eu posso entender que no mercado regulado, talvez a distribuição de demanda seja um pouquinho mais leve, mas para o mercado consumidor livre, eu acho que talvez a tendência seja de piora no segundo turno para melhorar no terceiro, né? Podia confirmar. E se pode dar uma indicação de qual que é a pressão sobre o preço de venda no mercado livre para contratos de longo prazo? Se hoje você está vendo R$140, 130, qual seria o nível de longo prazo? Obrigada. Liliane, no primeiro item, sim, é verdade, a gente entende que tem uma pressão maior no caso dos consumidores livres, né? E aí, principalmente no mercado incentivado, que é onde estão mais shoppings, entretenimento, então a gente acha que esse mercado está sofrendo mais. Então tem um efeito aí que não é pontual, mas na CMG-GT ele é maior do que na CMG-D. Isso é verdade. Com relação ao preço de energia, vamos falar para o velho? Sim. Olha, o preço para contratação, o preço para contratos, ele realmente teve uma redução, né, especialmente a partir do ano que vem, né, em função da crise. Mas nós preferimos não comentar porque são preços apenas indicativos. A gente não está vendo nenhuma negociação devido às grandes incertezas, entendeu? Relacionadas à atividade econômica, tá? Mas teve, a princípio, uma redução, eu diria, de uns 20% a 30% com relação à curva que a gente tinha de preço até no começo de março, tá? Eu queria aproveitar para fazer uma correção.
eu percebi que eu troquei os números com relação à arrecadação, tá? Então, na verdade, os meios eletrônicos, eles respondem por 40% do valor arrecadado e lotéricas, boca de caixa, correspondentes, representam 60% do valor arrecadado. Essa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá do Itaú. Pessoal, então, se me permite mais uma última pergunta, mais recentemente foi anunciada uma troca na diretoria da Taesa, né? Saiu o CEO e o CFO. Eu queria entender, e mais cedo também, já tinha sido anunciada a saída do Ragone. Eu queria entender qual foi o motivo, a motivação dessa troca, se existe alguma mudança de estratégia na Taesa. Obrigado. Marcelo, na verdade não há nenhum motivo por trás dessa alteração, né? Foi um acordo combinado aí com os diretores, né? Alguns deles tiveram alguma proposta para sair da Taesa, outros foi um acerto que foi feito e nós não temos, enfim, nenhum motivo específico por trás dessas alterações, não. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Senhor Guilherme Lima, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre alguns pontos que estão surgindo em relação à conta Covid, principalmente os pontos que falam de contrapartida por parte das distribuidoras. A gente vê alguns pontos em algumas notícias. Eu queria saber quais são essas contrapartidas, se faz sentido para o setor na visão de vocês. E também queria saber se vocês acreditam que pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro podem ser devidamente tratados por meio de um ANTE, ou deveria ter uma discussão específica para isso. Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta. Bom, com relação às questões finais que estavam sendo discutidas pelas distribuidoras com o Ministério da Energia e a ANEEL, elas são de conhecimento público, né? Algumas questões que envolvem restrição de dividendos, algum tipo de restrição em caso de não adquirimento, mas nós entendemos que agora as distribuidoras já foram feitas as últimas negociações, nós temos que esperar agora o decreto sair. A gente sabe que a nossa expectativa agora é como que vai estar saindo o decreto. A gente acha que as distribuidoras, via BRAD, nas discussões com o Ministério e a agência, elas colocaram de forma adequada as suas expectativas. Agora, como as notícias que nós temos que o decreto deve estar saindo brevemente, né? Eu tenho saído na imprensa, a gente vai aguardar agora. Nós entendemos que o período de negociação, de discussão das partes, eu acho que foi bastante claro aí os interesses, as preocupações dos agentes do setor. Nesse momento agora, vamos ver como é que o decreto ele vai estar saindo, né? Com relação a reequilíbrio econômico-financeiro, também é uma preocupação nossa. Nós entendemos que em função da pandemia, em função das questões que envolvem não poder cortar os consumidores industriais, os consumidores residenciais, né? Está proibido o corte, isso vai ter uma pressão na inadimplência. Nós entendemos que essa questão que envolve a pandemia é um momento realmente diferente, extraordinário, e que aí, em algum momento, nós entendemos que vamos ter que discutir isso com a agência sobre esse reequilíbrio com as empresas. Nós entendemos que isso fará parte da agenda futura de discussão, e aí se será feito através de um reequilíbrio, através de uma revisão tarifária especial, algum outro mecanismo. Nós entendemos que dentro da regulação hoje, nós temos condições de estarmos utilizando as diversas formas para poder estar buscando esse reequilíbrio.
Então, a gente acha que nesse momento é melhor aguardar. A gente entende que nesse momento discutir a liquidez, o decreto sair, é importante para nós, tem que resolver o problema de curto prazo, que é a liquidez dos distribuidores, que é muito importante, considerando a queda na arrecadação de mercado. E aí, no segundo momento, que a gente entende que vai acontecer quando a gente conhecer um pouco mais dos efeitos da pandemia, né? E a gente tem que ver até onde que vai, qual vai ser a queda real de mercado. Nós vamos ter condições de discutir com o regulador com um pouco mais de precisão esses efeitos e aí buscando um reequilíbrio das distribuidoras. Está claro, obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonardo Jorge de Magalhães para suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez a participação de todos. A gente acha que os resultados teve alguns efeitos contábeis que fizeram com que nós tivéssemos apresentado prejuízo no trimestre. A gente acha que os nossos fundamentos eles se preservaram, mesmo já tendo nesse primeiro trimestre alguns efeitos da Covid sobre as nossas operações. E dizer que a companhia está muito mobilizada na busca de eficiência operacional, de redução de custos. A gente espera que a gente consiga ter boas notícias para apresentar nos próximos trimestres com relação a isso, considerando todas as ações que nós estamos tomando internamente. A gente acha que a redução da alavancagem ela vai continuar acontecendo, considerando também as ações que a CEMIG está fazendo. E com relação ao nosso bonde, que eventualmente algum investidor tem preocupação, lembrando mais uma vez que no curto prazo foi protegido, né, nossos juros está totalmente coberto, e a companhia, no momento adequado, com parcimônia, com equilíbrio, ela vai tomar as medidas também necessárias para reduzir a sua exposição, não permitindo que, na verdade, nós tenhamos até 2024 uma exposição cambial no que se refere ao principal do bonde. A companhia está atenta a essa questão, ela vai tomar as medidas que são necessárias. Então, nosso agradecimento a todos. A companhia está, e com certeza vai estar mantendo o mercado atualizado de eventos relevantes que possam estar influenciando a companhia nos próximos meses, em função de todas as questões que envolvem a pandemia e como a companhia está lidando com ela. Muito obrigado. O conference call dos resultados do primeiro semestre de 2020 da CEMIG encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.